Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês, meus amores? This is Mr. Lima here, and today we are going to have English class. So please grab your book and open your book on page 62, certo? Então vamos aí abrir o livro na página 62, vamos iniciar a correção da atividade de casa e logo em seguida vamos fazer uma breve revisão para que vocês possam com excelência fazer a atividade de casa. Desculpa, né? A prova de vocês, certo? Tudo bem com vocês? You guys are good? Vamos lá. Antes de vocês abrirem aí o livro na página 62, vamos dar uma breve lida aqui na página 61, ok? Page 61. On page 61, we have this. New Zealand in the world. Location of New Zealand within the realm of New Zealand. Capital, Wellington. Largest city, Auckland. Official languages, 96.1 English, 3.7% Maori, 0.5% NZ sign. Ethnic groups. We have, these are data from 2013, 74% European, 14.9% Maori, 11.8% Asian, 7.4% Pacific people, 1.2% ME, LA and African, 1.7% other, Demonium, New Zealander Kiwi, informal. Government, unitary parliamentary constitutional monarchy. The monarch, it's Queen Elizabeth II. Governor General is Dame Patsy Reddy. Prime Minister Jacinda Ardern. Chief Justice Dame Sian Elias. Okay, so it's a kind of introduction, and some general information from New Zealand. Let's go on. New Zealand, it's a Maori name, Aotearoa, is an island country in the southwestern Pacific Ocean. The country geographically comprises two main land masses, the North Island, Te Oikamau, and the South Island, Te Waipanaumu, and around 600 smaller islands. New Zealand is situated some 1,500 kilometers, 900 million east of Australia, across the Tasman Sea, and roughly 1,000 kilometers. It's around 600 miles south of the Pacific Island areas of New Caledonia, Fiji, and Tonga. Because of its remoteness, it was one of the last lands to be settled by humans. During its long period of isolation, New Zealand developed a distinct biodiversity of animal, fungal, and plant life. The country's varied topography and its sharp mountain peaks, such as Southern Alps, owe much of the tectonic uplift of land and volcanic eruptions. New Zealand's capital city is Wellington, while its most populous city is Auckland. Então aqui a gente tem um pequeno texto que ilustra um pouco, né, traz algumas informações para a gente sobre o país chamado Nova Zelândia, né, New Zealand. Temos a capital, temos a maior cidade, que é Auckland. Temos também algumas línguas, a porcentagem das outras línguas que são faladas lá, grupos étnicos,
como as pessoas se denominam lá, certo? New Zealander e Kiwi também é outra denominação, né, que as pessoas se chamam. Um pouco sobre o governo, a monarquia, Prime Minister, o governador-geral, o chefe de justiça também. Aqui tem um texto que resume um pouco sobre o contexto em que a Nova Zelândia se insere no mundo, a distância para as outras ilhas, a distância para outros países. Quando ela foi descoberta, né, por conta do seu isolamento com as outras regiões, com outros países, demorou um pouco para ser descoberta. E aí fez com que sua biodiversidade, tanto animal, vegetal, de fungos, demorasse um pouco para ser descoberta. E aí está a beleza, né, nesses seres que lá vivem. Certo? Deixa eu ver se tem mais algumas coisas. Certo, uma coisa interessante para falar, né? Tá nos povos indígenas que lá vivem, que são os Mori, popularmente chamados de Maori também. Os povos que lá vivem, Maori, têm bastante inserção no cotidiano, na vida do povo lá, diferente dos povos dos aborígenes na Austrália, né? Então a gente consegue ver bastante inserção na vida comum da Nova Zelândia. Eles ocupam cargos importantes, as placas, né, de instituições públicas ou não, e nomes de ruas também, nomes de locais, nomes de ilhas, tem traduções também para a língua Maori ou a língua Mori, certo? Então a gente consegue entender como essa cultura está amplamente inserida na Nova Zelândia. É um país muito bonito e você consegue, ao caminhar por toda a ilha, observar várias estações do ano, como se a ilha estivesse vivendo todo o ano em um só local. Muito bela, é belíssima, certo? Então, seguindo realmente para a página 62, que é onde a gente vai conversar, nós temos as seguintes perguntas, certo? How can you situate New Zealand on the map? É a primeira pergunta. How can you situate New Zealand on the map? Então nós temos aí as informações que New Zealand tem 41 degrees and 17 minutes south and 174 degrees and 27 minutes east. Então, em a longitude e a latitude, né, da Nova Zelândia no mapa. Se alguém tenha dúvida, a gente vai descobrir agora. Então, primeira, página 62, page 62, primeira pergunta, resposta 41 degrees, 41 degrees, resposta que é dada no livro, né? 71 minutos, latitude sul, 174 degrees, 27 minutos, latitude leste, certo? Vamos lá, a segunda pergunta é: Where is the country located? Where is the country located? So now we don't want to talk anymore about the location on the map. Nós não queremos saber longitude nem latitude mais. Nós queremos saber sobre sua localização no mapa, talvez distância com relação a outros países ou algo do tipo. So, where is the country located? Então, qual é a localização do país? Né? Distância para outros países, distância para outras ilhas. Então, basicamente, a resposta é essa daqui, ó.
New Zealand is situated some 1,500 kilometers, around 900 miles east of Australia, across Tasman Sea, and hopefully 1,000 kilometers it's around 600 miles south of the Pacific Island areas of New Caledonia, Fiji, and Tonga. Next question asks, what are its ethnic groups? Então, quais são seus grupos étnicos? A gente também viu no texto que os grupos étnicos representados, né, em sua maioria lá na Nova Zelândia são European, que foram os colonizadores, né, European. Ainda tem bastante representantes dos seus grupos indígenas. Temos o Maori, ou Mori, Asian, Africans, povos do Pacífico também, Pacific people, povos do Pacífico, and others. Okay. 4. What is its capital? Onde fica ou qual é sua capital? Wellington. Wellington is its capital. Okay? Sua capital é Wellington, apesar de sua cidade mais famosa ser conhecida como Auckland. What is the most populous city? Ou seja, qual é a sua cidade mais populosa? Nós chamamos Auckland. Apesar de ser escrita como Auckland, chamamos de Auckland. Okay, so here we have some great information about New Zealand. Now, let's talk a little bit more about the topics of revision that we should have. Okay, about the review topic, we should work a little bit with simple present. So let's see the simple present of to be. Vamos ver aqui uma tabelinha para explicar para vocês o simple present do verbo to be. Vou ver aqui se eu consigo abrir. Consegui, então observem. Simple present. Present Simple Tense Review. Então aqui essa tabelinha é ótima porque além de ter positive statements, negative statements, yes or no,
question, yes or no question, and we also have a short answer. Então esse aqui é o simple present do verbo to be. Temos também o simple present do action verbs. Então aqui é o presente simples do verbo to be. Temos também dos verbos de ação. Vamos lá dar uma trabalhada nisso. Temos que focar no simple present do verbo to be, que o nosso verbo de trabalho vai ser o verbo to be. Ou seja, quando a gente for conjugar o I, conjugaremos com am. Temos que pôr em mente que o verbo to be significa ser ou estar. No presente ele tem 3 forminhas: am, are e is. O are, a sua única aparição no singular será com you, certo? O you nesse caso significando tu ou você, certo? O restante das suas outras aparições serão com o you, né? Pode significando você ou vós, no plural, e as outras serão we are and they are. Portanto, tu, você é ou você está, e aqui no singular, I am, eu sou ou eu estou, certo? Portanto, é um verbo que ao mesmo tempo ele significa 2 coisas. Mas professor, quando é que eu vou entender o que ele significa? Vai depender do contexto. I am beautiful, provavelmente eu estou falando que eu sou bonito, certo? E dessa sentença aqui, I am an engineer. I am an engineer, eu sou um engenheiro, certo? Eu sou um engenheiro. Então o contexto, certo? O que vem antes, o que vem depois da frase e a conversa, o contato que a gente está tendo com a pessoa, vai nos indicar o que está querendo ser dito. Perfeito? Então, you are a student. You are a student. Você é um estudante. He is in the room. He is in the room. Ele está na sala. He is in the room. She is my mother. She is my mother. Ela é minha mãe. It is a cat. É um gato. We are friends. Nós somos amigos. We are friends. They are dentists. Eles são dentistas. Certo? Então aqui temos uma afirmativa, sentenças afirmativas aqui. Percebam, o I conjuga com am, o you com are, o he, she, it. Terceira pessoa do singular. Eles conjugam com esse grupo aqui. Apenas esse grupo conjuga, apenas eles conjugam com is, na afirmação. E o are vai conjugar com you, we e they. Ele vai se conectar com esses pronomes pessoais. Mas, professor, como é que seria, então, negar no simple present do verbo to be? Eu vou negar assim, meu querido. Eu vou incluir o not logo após o verbo to be. Eu vou incluir o not. E pode acontecer contrações. Por exemplo, I am not é o único que não acontece as contrações. Nos demais pode aparecer. Então, eu não sou um engenheiro, certo? I am not. Que pode aparecer a contração do I mais am, formando I'm. I'm not an engineer. Aqui, o are mais not pode contrair. You are not pode virar you aren't. You aren't a student. Ou seja, você não é um estudante. He is not in the room. He is not in the room pode ficar contraído como he isn't in the room. She is not my mother. She is not my mother. Ela não é minha mãe. Pode ficar assim. She isn't my mother. Ela não é minha mãe. It's not a cat. Não é um gato. It isn't a cat. We aren't friends. Nós não somos amigos. They are not dentists. Eles não são dentistas. Então, acabamos de entender a negação.
Vamos para uma pergunta de sim ou não, que é uma pergunta simples. Pergunta yes or no question. Vamos ver como se comporta a pergunta, né, lá no início. Primeiro, o que vamos fazer? A pergunta é bem parecida com a sentença afirmativa. Na pergunta, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar o to be no início, o rosinha aqui, e vão trocar de lugar, né? Na sentença afirmativa, nós temos essa ordem aqui, S-word order, e vamos inverter. Vamos colocar a pergunta na frente do pronome pessoal e continuar a frase como se estivesse numa sentença afirmativa. Mas tem o seguinte, no final, não esqueçam de colocar a question mark, a interrogação, tá bom? Então aqui tínhamos I am an engineer, vai ficar o seguinte, am I an engineer? Eu sou um engenheiro. Aqui tínhamos you are a student, vai ficar aqui agora are you a student? Tínhamos aqui he is in the room, he is in the room, ele está no quarto, vai ficar o seguinte aqui, is he in the room? Ele está no quarto? Ele está no quarto. Aqui temos she is my mother. Perguntando, vai ficar o seguinte, is she my mother? Tínhamos o seguinte, it's a cat, é um gato. Agora vai ficar o seguinte, is it a cat? Ok? Em seguida tínhamos we are friends. Somos amigos. Nós somos amigos. Vai ficar o seguinte, somos amigos? Nós somos amigos? Perguntando. Em seguida, they are dentists. Temos they are dentists. Eles são dentistas. E agora perguntando, are they dentists? Are they dentists? Are we friends? Is it cat? Is she my mother? Is he in the room? Are you a student? Am I an engineer? Podemos também responder. Respondendo sim ou não, vai ficar dessa forma. Se a resposta aqui for afirmativa, para essa pergunta ficará yes, you are, ou no, you are not. Resposta afirmativa, yes, I am, no, I'm not. Resposta afirmativa, yes, he is, no, he's not. Yes, she is, no, she is not. Yes, it is, no, it is not. Yes, we are, no, we are not. Yes, they are, no, they're not. Ok? Podemos também trabalhar no Simple Present, é importante que a gente lembre disso. Simple Present dos verbos de ação. Quero que vocês lembrem disso também. E o que é particular sobre esses verbos o que eu quero que vocês observem. Aqui não teremos o verbo to be, certo? O verbo to be é o simple present do verbo to be. Aqui nós teremos em particular essas estruturas aqui. Sujeito, verbo e objeto. O verbo principal, ele estará no simple present. Aqui são verbos de ação. Lá estávamos falando do presente do verbo to be. Aqui continua ao mesmo tempo, mas aqui nós vamos conjugar no simple present verbos de ação. Teremos subject, verb and object. Essa será a estrutura. Sujeito, verbo e o complemento. Sendo sujeito, teremos o primeiro grupo, I, we, they, you. Esses pronomes pessoais, I, we, they, you, o verbo se comportará como no infinitivo. Ele não permanecerá alterado. Ele ficará como no infinitivo, do mesma forma basal. Como, por exemplo, I like tea, we like tea, they like tea, you like tea. Já uma afirmação, ainda assim, na afirmação, se eu for conjugar o verbo com as terceiras pessoas dos singulares, como por exemplo, he likes tea, she likes tea, it likes tea, como vocês podem observar aqui, o que aconteceu é que o verbo sofre alteração, acrescentando-se ao final dele S
ou ES ou até IES no final dele, dependendo do finalzinho. Então, de maneira geral, de forma geral, acrescentamos S no final dele. Só que não posso deixar de lembrar para vocês que nós usamos esse tempo verbal, simple present, para falar sobre facts, habitual actions, things that don't or won't change, or describing yourselves. Então, não podemos deixar de lembrar isso, podemos esquecer. Então, usamos esse tempo para falar sobre fatos, ações habituais, coisas que não mudam e para descrever a si mesmo, certo? Aqui nós falamos de sentenças afirmativas. Agora, sentenças negativas, nós temos dois auxiliares que temos que usar. Na realidade, é o mesmo auxiliar, só que ele tem uma modalidade diferente, certo? Como a terceira pessoa do singular é toda diferentona, percebam que aqui na afirmação nós acrescentamos S. Na negação e na interrogação, ela vai ser diferentona também, porque ela vai ter um auxiliar exclusivo para ela. O auxiliar do simple present é o do, mas também temos o das, que é para a terceira pessoa do singular. Como vai funcionar? Para negar, usaremos o I, né, que é o representante desse grupo aqui de cima, certo? Então, pronomes pessoais como esses. Em seguida, a estrutura terá um auxiliar, o do ou das, nesse caso do grupo lá de cima será o do, mais a contração com not. Portanto, I don't. Do mais not, I don't. E em seguida vem o verbo no infinitivo mesmo, daquele jeitinho que a gente tira do dicionário. Gostar. I don't like. Eu não gosto, certo? I don't like, eu não gosto. Então você retira aquele verbo lá do infinitivo do mesmo jeito que você tira do dicionário, só tira o to, tá? Então, I don't like, eu não gosto, certo? E depois coloca o complemento sobre o que você está falando, no caso, chá. Eu não gosto de chá. She doesn't like. She doesn't like, o que acontece é o auxiliar do terceira pessoa do singular, também auxiliar do simple present, e esse does a gente usa para as terceiras pessoas. Lembram? Nós temos um auxiliar específico para ele. E o verbo infinitivo, depois o ti, certo? Ela não gosta de chá. Beleza? Aqui temos essa estrutura. A estrutura é a seguinte: sujeito, do, don't ou doesn't, o verbo, mais o objeto, que é o complemento. Em seguida, aqui a gente já aprendeu a negar, agora vamos aprender a perguntar. Para perguntar é bem parecido. Para perguntar, tenho outra dica para vocês. Quando a gente falar do do ou do das, todas as vezes que eles estiverem, isso vale para os auxiliares, todas as vezes que eles estiverem na sentença, o verbo volta ao seu estado basal. Olha lá, do you, ou do we, ou do they like tea? Ou seja, você gosta de chá? Nós gostamos de chá? Eles gostam de chá? Eu gosto de chá? Então é assim que a gente forma a pergunta. A gente coloca o auxiliar na frente, depois colocando o pronome pessoal, que é o sujeito, o verbo principal e então o objeto. A mesma coisa com o das. O das você vai colocar o auxiliar, que é o das, na frente, seguido pelo he, she, it, o verbo principal e então o objeto. Certo? Lembrando que toda vez que o das estiver na sentença, em que momentos são esses? Na negação e na pergunta, o verbo permanece inalterado. Porque quando ele não está, que é aqui na afirmação, o verbo fica com Szinho. Lembre-se de colocar a interrogação no final, tá? Temos alguns marcadores temporais do simple present, que são often, usually, sometimes e never, certo? Esses são palavrinhas que dão sinal para a gente de que a gente está falando, né, de simple present. São adverbs of frequency. Gente, por isso a gente acaba a aula de hoje. Desejo para vocês uma boa prova. Se houver dúvida, lembrem-me e perguntem, tá bom? No Class App. Bye, guys. See you next class. Kisses and hugs from Mr. Lima. Bye.